Senhor, nós queremos neste momento apresentar a Ti os nossos corações com os seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Teu Espírito neste dia. Abençoa-nos, Senhor, de forma a nos edificar, a nos santificar, nos instruir, nos ensinar, segundo aquilo que está registrado na Tua Palavra. O que nós te pedimos, Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 2, diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles o profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Até aqui, meus irmãos. Podem sentar. Existe um programa numa grande emissora de Londres, na BBC de Londres, um programa que há alguns anos também já veio aqui para o Brasil, e ele passa um determinado canal de TV por assinatura, que o nome do programa é Você é o que você come. Já ouviram falar nesse programa? Acho que todos já ouviram, até já assistiram algumas partes desse programa. Esse programa, meus irmãos, essa atração na Inglaterra é comandada por uma nutricionista. Não sei se já tem a versão brasileira, mas pelo que eu sei, a versão aqui no Brasil é a inglesa ainda. E esta nutricionista, então, ela mostra nesse programa como as pessoas têm péssimos hábitos alimentares, comem frituras, fast food, quilos de açúcar e ainda bebem litros de álcool todos os dias. Com isso, evidentemente, as suas vidas se tornam um caos. A sua saúde anda debilitada, elas engordam além daquilo que seria necessário por causa da sua péssima alimentação. A intenção do programa, então, é o que? É orientar as pessoas quanto à sua alimentação, acabando com o que ela chama de festa calórica, propondo agora, então, um cardápio desintoxicante, que vai colocar os participantes daquele programa numa linha radical de regime, de nutrição alimentar, a tal ponto que no final do programa isso então se torne algo eficiente na vida daquela pessoa e traga então uma qualidade de vida, né? Qualidade de vida é algo muito falado hoje em dia, uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que participam
deste programa. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque algumas coisas desta vida nos identificam. E uma das coisas que nos identificam é exatamente aquilo que comemos. Aliás, o alimento, a comida, ela é a principal fonte de proteção, a principal fonte de vida para o nosso corpo, mas também, meus irmãos, é a principal fonte também de fragilidade para o nosso corpo, porque comida também adoece, dependendo daquilo que você come, dependendo do tipo de alimento que habitualmente você tem se alimentado. Isso pode matar, como também pode nutrir, pode nos alimentar, pode nos levar a uma boa e bela forma. Eu não estou falando aqui de corpos bonitos e sarados, eu estou falando de saúde, que é diferente de um corpo bonito. Muitos têm corpos bonitos, mas não têm nenhuma saúde, porque também se alimentam de uma forma errada, ou se utilizam até de drogas para manter esse corpo em forma. Assim também, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. Ela não é muito diferente do que aquilo que entra pela nossa boca, ela não é muito diferente do que aquilo que nós nos alimentamos, porque, meus irmãos, nós nos alimentamos e o nosso alimento espiritual ele vai diretamente para um lugar que é a fonte de vida e morte, que é o nosso coração. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós utilizamos como uma nutrição, um alimento diário para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, ele vai diretamente para um depósito localizado no nosso coração, meus irmãos, e ali nós temos vários tipos de comida, porque ainda que venhamos a não querer, ainda assim a gente se alimenta de vez em quando com os manjares deste mundo. Infelizmente, essa é uma realidade para cada um de nós, mas nós temos como fonte de vida saudável para nós as Escrituras, como fonte fiel, como fonte de vida, como fonte que garante vida e saúde para o nosso corpo espiritual, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso andar com Deus, para a nossa comunhão com o corpo, são as Escrituras. E o que Deus faz aqui, meus irmãos, com o profeta Ezequiel, é exatamente mostrar para ele que o povo naquele tempo, o povo ali de Jerusalém, estava se alimentando com outro tipo de comida, outro tipo de alimento, que não eram as Escrituras. Eles já estavam com os seus corações embotados de tal forma, meus irmãos, já ali alinhavados em comunhão, íntimos com os deuses pagãos, de tal forma que eles não ouviam mais os oráculos dos profetas. Eles não ouviam mais as proclamações de juízo, mas também de misericórdia e salvação de Deus. O povo estava com seus ouvidos entupidos para a palavra de Deus, porque eles se alimentavam diariamente com a palavra de outras nações, se alimentavam diariamente com alimentos que estavam levando eles à morte, e na verdade levou eles à morte, porque o cativeiro quase que dizimou toda a nação de Deus. E Ezequiel, meus irmãos, é mais um profeta, daqueles chamados de profetas maiores, porque tem um tempo maior de profecia, um tempo maior de pregação da palavra. Ele então é mais um desses profetas que é levantado por Deus, é comissionado pelo Senhor para pregar a Israel aquilo que Deus queria revelar ao seu povo, que era um juízo, que era trazer sobre a vida do povo uma responsabilidade quanto à sua vida espiritual. Ele é chamado, meus irmãos, aqui seguindo toda uma preparação espiritual. Deus chama Ezequiel e prepara ele espiritualmente para uma batalha que ele vai enfrentar. Deus levanta Ezequiel como um oráculo seu, Deus levanta Ezequiel como seu profeta, Deus levanta Ezequiel como aquele que agora, neste momento da história, vai ser o responsável por levar ao povo a sua palavra, a sua escritura, por trazer ao coração do povo arrependimento vindo ali da parte das escrituras. Ele então está sendo comissionado por Deus e preparado pelo Senhor para esta obra tão pesada sobre a sua vida. Um chamado, portanto, meus irmãos, que vai seguir de uma preparação espiritual. E dentro dessa preparação espiritual, nós vimos aqui, vamos fazer uma releitura já. Ezequiel ele é revestido pelo Espírito Santo e ele é suprido pela palavra de Deus. Não há como, meus irmãos,
proclamar as Escrituras sem o revestimento do Espírito e sem o suprir da palavra de Deus, sem o alimento das Escrituras, o alimento da palavra de Deus. O texto nos diz que aquele povo era um povo rebelde, era um povo obstinado na sua rebeldia. E Deus então avisa a Ezequiel: Ezequiel, não vai ser fácil, você vai enfrentar muitas dificuldades para entregar ao povo a minha palavra. Os oráculos de Deus não seriam oráculos leves, seriam ali profecias pesadas, seria uma palavra pesada para aquele povo de coração embotado pelo pecado, um povo que ia ouvir o profeta falar e ia dizer: eu não confio nessa palavra, é uma palavra só de derrota, é uma palavra só de destruição para a nação. Eu vou para os outros profetas que falam aquilo que eu quero ouvir. Eu vou para os outros pregadores que falam que a minha vida vai ser uma vida de vitória contra os meus inimigos, vai ser uma vida próspera. Eu vou continuar na minha prosperidade, eu vou continuar furtando, roubando, adulterando, idolatrando, e eu vou continuar com a minha vida e nada vai me acontecer, porque esta palavra de Ezequiel é uma falsa palavra para a nação, para o povo. Era assim que o povo pensava. Meus irmãos, Deus queria então enviar através de Ezequiel uma mensagem de juízo, mas Deus não envia um profeta sem antes preparar o seu coração. Deus não envia a igreja para proclamar a sua palavra sem antes preparar o seu coração. Deus não vai te enviar, meu irmão, minha irmã, a proclamar a palavra dele. E não estou falando aqui de ministério pastoral, ministério profético, não estou falando aqui de apóstolos dos dias de hoje. Eu não estou falando disso, eu estou falando que cada um de nós somos comissionados por Deus para pregar a sua palavra. Mas Deus não vai enviar o seu povo a pregar a sua palavra sem antes preparar o seu povo para a batalha que vem pela frente. O que Deus faz, meus irmãos, com Ezequiel é a mesma coisa que Deus faz com o seu povo. Todos os profetas tinham, meus irmãos, em suas mãos uma dura missão. Você não vai ver nenhum só profeta nas Escrituras, seja um grande ou um pequeno, que não tenha passado dificuldade em pregar os oráculos de Deus, que não tenha passado por problemas graves em suas vidas, de quase morte, por estarem ali proclamando a palavra de Deus. Nós não vamos ver um só desses, porque, meus irmãos, a missão de Deus é uma missão difícil. A missão de falar das Escrituras é uma missão difícil, é uma missão pesada, é uma missão, meus irmãos, que aborrece pessoas. É uma missão que desequilibra aqueles que estão ouvindo. Pregar, meus irmãos, pregar as Escrituras é, resumidamente, pregar para aqueles que odeiam Deus. É falar de Deus para aqueles que não suportam ouvir falar de igreja. É pregar ao Jesus, Deus, Jesus que saiu do seu trono de glória e de majestade e caminhou entre nós para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja. É pregar a esse Cristo que o mundo acredita somente ser um Cristo histórico, mas não o próprio Deus que desceu à terra. Mas, meus irmãos, aqui como está registrado em Ezequiel, Deus, ele vocaciona o seu povo. E vocacionar o seu povo, meus irmãos, é ensinar, é capacitar, é revestir, é guiar, é apontar a direção, é preparar o caminho para que você pise naquele caminho. Deus faz toda esta obra com a sua igreja. De que forma? Da mesma forma que ele fez com Ezequiel. O que Deus faz com Ezequiel aqui, meus irmãos, são 3 momentos da parte das Escrituras que nós fizemos a leitura. Deus primeiro chama, Deus em segundo lugar envia, e Deus também supre, Deus alimenta, Deus capacita através da sua palavra aquela pessoa a ser de fato alguém nas mãos de Deus para proclamar a sua palavra. Nos versículos 1 e 2 nós vamos ver
uma parte do chamado de Deus para Ezequiel, porque já no capítulo 1, Deus já está trabalhando com Ezequiel no seu chamado. E aqui no capítulo 2, então, começa, propriamente dita, toda a ação de Ezequiel junto ao povo. Deus aqui já está dizendo para ele: vai, porque eu te chamei. Nos versículos 1 e 2, olha o que Deus diz aqui na profecia: esta voz me disse, a voz de Deus, a voz que me ouviu, no versículo 28 do capítulo 1, que vinha diretamente do trono da glória de Deus: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Versículo 2: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. É assim, meus irmãos, que Deus chama. Deus não chama pela sua voz. Deus aqui, quando usa a expressão põe-te de pé, Deus está dizendo para Ezequiel: ouve a minha palavra, presta atenção naquilo que eu estou lhe dizendo. Deus pede a atenção daquele profeta, Deus pede a atenção, os ouvidos atentos daquele profeta, para aquilo que Deus vai falar para ele, para que ele fale então para o povo. O coração do profeta, meus irmãos, deveria estar aqui de prontidão à voz de Deus. O profeta deveria estar ali atento àquilo que viria do trono de Deus para o seu coração. Deus então fala com ele: põe-te de pé, levanta, e só assim eu falarei contigo. Porque Deus, meus irmãos, só fala com aquele que ouve. Deus não fala com quem não quer ouvir a ele. A ordem de Deus é: Deus fala, e o servo ouve atentamente a voz do seu mestre. Essa é a ordem de Deus, meus irmãos, no tempo dos profetas, mas é a ordem de Deus até hoje, porque Deus não mudou a sua ordem, Deus não mudou a sua forma de agir, de atuar na vida do seu povo. Deus chama também a igreja, meus irmãos, a ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos ver isso por toda a Escritura. Deus sempre atacando, de uma forma boa, evidentemente, o coração do seu servo, para que ele esteja atento à voz do seu Deus. Deus chama, meus irmãos, para ouvir o que Ele quer que o servo fale. Deus nos chama para ouvir aquilo que Ele quer que nós venhamos a falar a outras pessoas. E Deus já deixou registrado para nós a sua voz. Eu não preciso, como foi com Ezequiel, ouvir uma voz vindo do céu, vindo de um trono, dentro de uma visão que eu estou tendo, porque a visão que eu tenho, meus irmãos, da voz de Deus já está registrada na sua palavra, já está aqui o que Deus quer que o seu povo fale, já está registrado aqui os oráculos de Deus para todos os tempos da história da igreja, está aqui registrada, a boca de Deus já fala através da sua palavra. Deus chama para ouvir o que Ele quer que nós falemos a respeito dEle, meus irmãos. Mas ao chamar, Ele também capacita os nossos ouvidos. Através do seu Espírito, meus irmãos, que é aquele que nos revela a sua palavra. Se não for pelo Espírito, nós não entenderemos aquilo que estamos lendo. Se não for através do ensino do Espírito, ou de alguém capacitado pelo Espírito para nos ensinar, como foi o caso de Filipe com o etíope lá no livro de Atos, nós não aprenderemos. Deus então, Ele coloca do seu Espírito em Ezequiel, e a partir de então, quando ele está posto em pé, e ali está com o Espírito de Deus, Deus então vai começar a ensinar Ezequiel o que ele vai falar. Deus faz-se entender, meus irmãos, a quem Ele quer. Preste atenção nisso. Deus chama quem Ele quer. Deus prepara quem Ele quer. Deus comissiona quem Ele quer. É um processo de escolha dEle, revelar-se a quem Ele quer. Deus nunca vai se revelar a quem Ele não quer se revelar. Ele se revela a quem Ele quer. Portanto, Ele chama, Ele comissiona, Ele dá uma missão, Ele ensina a sua palavra, Ele põe o seu Espírito naqueles que Ele quer. A decisão é dEle, não é nossa. E assim Ele unge com o seu Espírito, reveste seu servo de poder, capacitando-o no ouvir
mas também capacitando depois a entregar aquilo que ele ouviu. É esta forma que Deus trabalha com Ezequiel, meus irmãos, e é desta forma que Deus trabalha até hoje, porque Deus não envia sem antes preparar. Deus não envia sem antes habitar no enviado. Deus não envia sem antes revestir, capacitar espiritualmente aquela pessoa para ir. Todo servo, portanto, deve ouvir, aprender e falar. Essa é a regra, é a matemática de Deus. A equação do segundo grau de Deus é essa: é ouvir, aprender e falar. Ouvir, aprender e falar. Ouvir, aprender e falar. Era o que Deus fazia com os profetas, era o que Deus fazia com todos os homens que Ele levantou no Antigo Testamento, foi o que Deus fez com Paulo, foi o que Deus fez com Pedro, foi o que Deus fez com Tiago, foi o que Deus fez com Barnabé, foi o que Deus fez com João, foi o que Deus fez com todos os homens que um dia, e mulheres que um dia Ele levantou para proclamar a sua palavra. Ele fez ouvir, Ele fez aprender e por último Ele fez falar. E tudo isso dentro de uma capacitação espiritual, não só de um aprendizado das Escrituras, mas também um revestimento do Espírito dele, habitando no seu povo, capacitando o seu povo com autoridade e poder, da unção do Espírito Santo a falar da sua palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus então envia nos versículos 3 a 6, Deus está então enviando agora ao profeta a falar, pois com a preparação vem o comissionamento, ou seja, ele enviou o profeta a falar em seu nome, segundo o poder do Espírito de Deus que já habitava na vida do profeta, e segundo aquilo que Deus começou a falar a Ezequiel dos seus propósitos para aquela nação. Ele vai dizer no versículo 3, ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E ele termina essa segunda parte: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. O povo, meus irmãos, já estava com o seu coração embotado em trevas por causa dos seus pecados. Era uma nação idólatra, era uma nação adúltera, era uma nação abominável, era uma nação injusta. Nós vamos ver lá no capítulo 8 de Ezequiel, Deus pega Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você quer ver o que esse povo faz comigo? Vou te mostrar agora. E Deus então leva Ezequiel até o pátio da entrada do templo, e ali então Ezequiel vai ver abominações. Deus fala: você acha que isso aí é muita coisa? Eu vou te levar no segundo lugar. E leva ele já para dentro do templo, num pátio dentro do templo, onde eram feitos ali os sacrifícios. E Deus então mostra para ele sacrifícios sendo feitos ali a deuses pagãos. Deus fala com Ezequiel, lá no capítulo 8 dessa profecia: Ezequiel, está assustado com o que você está vendo? Tem mais coisas que eu vou te mostrar. Entra no lugar santo, tem um buraco ali no muro. Abre mais um pouquinho aquele buraco, enfia o teu olho ali e olha o que eles estão fazendo. Quando Ezequiel olha, eles estão acendendo incensos, e estão com imagens pintadas nas paredes do templo de deuses pagãos, e estão ali oferecendo sacrifícios, dando ofertas de incensos a deuses pagãos. Para resumir o texto, lá por último, em último lugar, Deus fala: Ezequiel, você acha que viu tudo nessa vida? Você não viu ainda. E levou então Ezequiel para o mais fundo do templo, e lá então mostrou homens que estavam virados para o oriente, na direção do sol, e ali estavam adorando ao sol.
adorando a um astro, a uma estrela criada pelo Senhor. Era isso que aquele povo fazia, meus irmãos. Era um povo diante do Senhor, era um povo abominável, era um povo de feiticeiros, era um povo mau. E Deus então, quando envia Ezequiel, Deus fala: Ezequiel, esse povo é mau, ele é rebelde, e eles não vão te ouvir. Você vai falar, 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 e eles não vão ouvir uma só palavra do que você disser, porque eles já estão contaminados pelos manjares deste mundo. Eles já estão contaminados, Ezequiel, pelo paganismo deste mundo. Deus vai falar para Ezequiel que eles eram duros e obstinados na sua rebeldia. E o profeta deveria, portanto, também ser duro e obstinado na sua pregação. O profeta não poderia temer, o profeta não poderia retroceder, porque aqueles, meus irmãos, a quem Deus envia, não tem o privilégio do retorno, só vai andar para frente. Deus não vai permitir voltar, retroceder, não há como. Os habitantes de Jerusalém possuíam um caráter horripilante. Deus vai comparar aqui o caráter deles com espinho, com sarça, com escorpiões. Designações essas, meus irmãos, essas metáforas aqui que Deus usa com Ezequiel, mostrando que o povo daquele lugar era perigoso e de caráter maldoso. Ezequiel, ao mesmo tempo que deveria proclamar os oráculos de Deus, também deveria ter cuidado com a resposta daquele povo rebelde. O profeta deveria, meus irmãos, portanto, permanecer firme em seu propósito, sem esmorecer, mesmo diante da crueldade de todo aquele povo. Pois ele não estava só, o Espírito de Deus estava com ele. Assim como esteve com Jeremias, assim como esteve com Isaías, assim como vai estar com Daniel, já lá na Babilônia, assim como vai estar com tantos e tantos outros profetas, assim como está com a igreja hoje. Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, habita em nós. Da mesma forma que o Espírito revestiu Ezequiel, o Espírito reveste também a sua igreja. Ele não seria vencido pela apostasia daquele povo. Ele não seria vencido pela rebeldia daquele povo, pois Deus havia colocado no coração de Ezequiel uma palavra para ser dita àquele povo. Deus havia colocado em Ezequiel o seu espírito, para que a palavra fosse proclamada com poder e autoridade, não de um homem, mas poder e autoridade vindos do alto, vindos diretamente de Deus. Mesmo aquele povo não ouvindo, a palavra não era a palavra de Ezequiel, era a palavra de Deus, porque Deus determina a Ezequiel: você vai dizer, assim diz o Senhor Deus. Você não vai dizer, assim diz Ezequiel. Você vai proclamar, Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, e você vai falar a minha palavra. Por último, meus irmãos, Deus alimenta o seu servo com a sua palavra. E este é, aqui do versículo 7 até o versículo 3, do capítulo 3. É um dos momentos, meus irmãos, das Escrituras mais dramáticos. No sentido de ser um enredo dramático mesmo. Imagine vocês uma mão sendo estendida até próximo da boca do profeta. Essa mão segura um rolo que é a palavra de Deus. E Ezequiel vê que esta palavra está escrita por dentro e por fora. Por quê? Porque o rolo foi desenrolado na sua presença. E Deus fala para ele, Deus dá uma ordem para ele: come o que está aí à sua frente. Imagine esta cena, meus irmãos, Ezequiel olhando para aquela mão, olhando para aquele rolo já desenrolado na sua presença e pensando: eu tenho que comer isso mesmo? Imagine ele olhando para aquela
aquele pedaço de rolo na frente dele, e podendo observar que ali, meus irmãos, não era qualquer palavra que estava escrita, ali eram lamentações, suspiros e ais. Ou seja, tudo que Deus queria que Ezequiel transmitisse ao seu povo seria as lamentações, os suspiros e os ais. Quando ele comesse aquela palavra, comesse aquele rolo, comesse aquela escritura, ele começaria então a propagar o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. Deus aqui, meus irmãos, vai determinar 5 coisas ao profeta. Primeiro, você vai dizer as minhas palavras. Segundo, ouve o que eu te digo. Terceiro, não te insurjas como a casa rebelde. Quarto, abre a boca. E quinto, come este rolo do livro. Deus dá 5 ordens a Ezequiel, meus irmãos, 5 ordens que ele deveria cumprir. Vai dizer as minhas palavras, vai ouvir o que eu digo. Não seja rebelde como este povo. Abre a boca e come a minha palavra. Era uma mensagem terrível. Era uma desgraça, meus irmãos, o que Ezequiel estaria trazendo de revelação para aquela nação, pois o que estava escrito por dentro e por fora daquele rolo eram lamentações, suspiros e ais. A ordem de Deus para Ezequiel comer daquele rolo testa a obediência, a fidelidade de Ezequiel. Deus queria ver se Ezequiel seria fiel à sua palavra, seria obediente à sua palavra, pois ele deveria comer a palavra de Deus, ir na direção do povo e falar aquilo que ele comeu. Embora, meus irmãos, fosse uma palavra para Ezequiel, uma palavra de amargura na sua alma, porque eram lamentações, suspiros e ais, embora fosse para ele uma palavra a ser proclamada de um juízo sobre aquela nação, sobre os seus irmãos, sobre o seu povo, quando ele come daquele livro, o texto vai dizer lá no versículo 3 do capítulo 3, lá no finalzinho, que o sabor era como mel para a sua boca, era doce a sua boca. Deus chamou, meus irmãos, o profeta. Deus comissionou o profeta, meus irmãos, dando a ele poder, revestimento com o seu Espírito. Deus, meus irmãos, chama, envia e alimenta o seu servo para proclamar a sua palavra. Deus chama, alimenta e envia, meus irmãos, a sua igreja para proclamar a sua palavra. A missão de Ezequiel, meus irmãos, uma missão tão pesada a este profeta, uma missão tão árdua a este profeta, meus irmãos, é a missão que nós temos em nossas mãos nos dias de hoje. É a missão que Deus comissionou à sua igreja, como está registrado em Mateus capítulo 28. É a grande missão da igreja, meus irmãos, é ouvir o chamado de Deus, é atender a voz de Deus, é receber de Deus essa capacitação através do seu Espírito, é se alimentar da sua palavra, comer deste livro, para que esta letra, esta palavra, este livro que é escrito na frente e atrás, dos dois lados das folhas, ele vem então a habitar no nosso coração de tal forma que nós venhamos a proclamar esta palavra no poder do Espírito Santo e segundo o chamado de Deus para a sua igreja, para o seu povo. A visão de Ezequiel, meus irmãos, no rolo de um livro, a visão de Ezequiel desta mão, servindo a ele um rolo, um livro para que ele viesse comer. Esta visão, meus irmãos, não é uma visão só do Antigo Testamento. Ela não é uma visão, meus irmãos, só do profeta Ezequiel. Mas essa é a visão que João teve também em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, abra a sua Bíblia.
Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir aquele livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ezequiel está recebendo, meus irmãos, da parte do próprio Senhor Jesus, das mãos do próprio Cordeiro, do próprio leão, do próprio Filho de Deus, o rolo de um livro escrito por dentro e por fora, e ali desenrolado diante de si, para que ele então se alimentasse e proclamasse então os oráculos de Deus. Não só isso, meus irmãos, quando ele come deste livro, o texto de Ezequiel vai nos dizer que na sua boca era doce como mel, mas este livro não era doce como mel quando caía no seu estômago, porque em Apocalipse, um pouco mais à frente, capítulo 10, versículos 9 e 10, dizem assim: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, diz assim João, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Deus dá ao profeta, meus irmãos, as palavras daquele livro. Qual eram as palavras daquele livro? Lamentações, suspiros e ais. Quais são as palavras do livro aqui em Apocalipse também? É o livro do juízo, é o livro do fim, é o livro da consumação, lamentações, suspiros e ais. Ezequiel, de uma forma profética, meus irmãos, sem estar ainda no Apocalipse, Ezequiel estaria então proclamando um fim, proclamando uma consumação daquele povo, do seu tempo, uma destruição daquela nação. E por isso, meus irmãos, que essas palavras, lamentações, suspiros e ais, são amargas ao estômago de Ezequiel também, porque são palavras que vão confrontar os seus ouvintes. As Escrituras são amargas para aqueles que ouvem e não entendem. A palavra de Deus, meus irmãos, é amarga aos ouvintes que não a entendem. Porque a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela revela o Adão que tem dentro de nós. A palavra de Deus, meus irmãos, ela traz à luz o nosso pecado. Quem se alimenta da palavra de Deus sofre num primeiro momento de amargura no seu estômago, mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela é doce como mel. O gosto dela é muito bom e por isso nós nos alimentamos dela, muito embora ela venha até certo ponto doer em nosso estômago, mas ainda assim nós experimentamos da doçura da letra da palavra de Deus, porque é ela que nos mantém fortes contra as lutas que nós temos todos os dias. Meus irmãos, em resumo, o que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã é que nós fomos chamados, que nós temos o Espírito de Deus, e que a nossa missão, meus irmãos, é proclamar a palavra de Deus, por mais amarga que ela seja, a este mundo aí fora.
A missão da igreja, meus irmãos, não é levantar estandartes com bandeiras de nações. A função da igreja, meus irmãos, não é, de forma alguma, lutar ideologicamente. A função da igreja é lutar, militar por uma causa, e é a causa de Cristo. Encontraremos, meus irmãos, ouvintes rebeldes, encontraremos ouvintes maldizentes, encontraremos um povo, meus irmãos, que nos odeia, que não nos suporta, que não querem ouvir falar de Deus, mas Deus diz para nós: vai e fala. Paulo vai dizer para Timóteo, jovem Timóteo, quer seja oportuno ou não, Timóteo, prega a palavra, insta. Ele vai dizer aqui para Ezequiel, ouvindo ou não ouvindo, eles são rebeldes, é casa rebelde. O que não pode é você se misturar a eles e tornar-se um rebelde também. A missão da igreja, meus irmãos, é proclamar o bom perfume do Evangelho de Cristo. A missão da igreja, meus irmãos, é atender a voz do Espírito de Deus, atender a voz de Deus, comer as Escrituras, meus irmãos, metaforicamente, na verdade, mas comer, se alimentar do rolo do livro, se alimentar da lei, se alimentar da palavra de Deus, meus irmãos, uma palavra que já foi aberta a nós por Jesus, pois o próprio João, que revela a nós o Apocalipse, é também o João que lá no seu Evangelho, no capítulo 1, vai dizer que Jesus era o Verbo. E por isso aqui em Apocalipse capítulo 5, só ele poderia abrir, tirar o selo do rolo do livro e abrir o livro para todos. A nossa missão, meus irmãos, a nossa missão não é uma missão facilitada em nada por ninguém, mas a nossa missão é proclamar os oráculos de Deus. Hoje eu ouço as pessoas dizendo: eu não posso mais falar que pessoas vão para o inferno. Ora bolas, então elas vão para onde? Eu não posso mais dizer porque eu estou julgando, mas é juízo mesmo, meus irmãos. Há um juízo de Deus sobre a terra, e ele vai se concretizar na volta do juiz de toda a terra. Ele vai julgar vivos e mortos, e a igreja que tem a missão de proclamar: meu querido, minha querida, se não for por Cristo, será por Satanás e você vai para o inferno. Essa é a nossa missão. Missão de vida e de morte, meus irmãos. Missão de proclamar que Deus desceu do céu, saiu do seu trono e veio salvar. Salvar. Salvar da onde? Salvar por quê? Salvar do inferno. Porque se Cristo não for o seu Senhor e Rei, se Cristo não for o seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Mas hoje em dia eu vou evangelizar e eu não posso tocar na palavra inferno. Deus nos chama, meus irmãos, para proclamar não só vida com Cristo, mas para proclamar a morte eterna também. Porque haverá a vida eterna, mas haverá a morte eterna também. Haverá choro e ranger de dentes. Haverá desgraça se abatendo sobre vidas que não têm Cristo no seu coração. Haverá morte para aqueles, meus irmãos, para aqueles que não confiaram as suas vidas a Cristo. A missão da igreja é proclamar. A missão do Espírito é convencer. A missão de Cristo é salvar. Nós fomos chamados, somos alimentados e somos enviados. Nós não vamos salvar ninguém,
Mas se também não proclamar a palavra, não pregar a palavra, se não tiver quem pregue a palavra, não haverá quem seja salvo. A igreja, ela foi chamada para esta missão: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Isso só se faz discípulo pregando as Escrituras, pregando a palavra de Deus, pregando aquilo que nós aprendemos na igreja, para o qual nós fomos chamados. Falamos de Jesus. Hoje, no culto de Santa Ceia, proclamamos sua vida, morte e ressurreição. Agradecemos a Ele por tão grande salvação. Mas isso não basta para a fé cristã, meus irmãos, porque todos nós temos, ou todos nós somos o Ezequiel. Todos nós temos o dever. O dever não é só de um púlpito, porque nem todos virão até aqui uma igreja. Mas a nossa missão são os púlpitos da porta para fora da igreja. Essa é a nossa missão. E nós não podemos perder de vista essa nossa missão. Missão honrosa que Deus colocou em nossas mãos, de falar dele, de proclamar ele, quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir. Como disse Jesus, entra na cidade, prega a palavra. Se ouviram, amém, há salvação. Se não ouviram, sacode a poeira dos pés e sai daquela cidade, porque ali haverá inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos preparar para cear, para sentar à mesa com aquele que nos apresenta a vida, mas também apresenta a morte, o juízo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pela manifestação da tua palavra. Somos gratos a ti e queremos, Senhor, confirmar o nosso chamado como igreja para proclamar, Senhor, a tua palavra, para proclamar o teu evangelho, para proclamar a tua vida que habita em nós através do teu Espírito. Senhor, ajuda-nos nessa missão. Ajuda a tua igreja, Senhor, nesta missão. Sabemos que não é uma missão fácil, Senhor, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina, o Senhor nos reveste de poder vindos do alto. Assim nos ajuda, Senhor, a proclamarmos a tua salvação. Em nome de Jesus.